Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Olá, crianças. Eu sou a professora Maria Helena. Então, vamos aí pegar todo o material, caderno, lápis, borracha, que hoje é a produção de texto, produzir texto, né? Aqui está bem explicado como a gente produz um texto, como já vem fazendo nas últimas aulas também, tá? Então, vamos lá. O homem sempre quis entender os fenômenos da natureza. E quando ainda não existiam explicações científicas para muito deles, criou histórias como a do texto, Por que o Sol e a Lua foram morar no céu, que você conheceu nas primeiras aulas desse módulo. Então, quando essas histórias, elas não têm um fundo científico, são criadas, São histórias engraçadas, divertidas, tá? E hoje a gente vai criar uma delas. Essas histórias são muito antigas e, como você pode notar no texto que leu, não se basearam em explicações científicas. Mesmo assim, elas continuam a encantar as pessoas. Assim como os africanos, os povos indígenas brasileiros também criaram inúmeras histórias desse tipo, que explicam diferentes fenômenos da natureza e também o surgimento de plantas e de animais. Nessa aula, você e sua turma também vão escrever uma história para explicar um fenômeno da natureza, como o som dos trovões, os raios, o arco-íris, etc. Ou uma característica de algum animal, o formato da tromba dos elefantes, a imitação da fala humana pelos papagaios, o tamanho do pescoço da girafa, etc. Então, vocês irão pensar, O que a gente poderia contar uma história, escrever uma história sobre um fenômeno da natureza ou alguma característica dos animais? Então, lá, a primeira parte é uma troca de ideias. Se nós estivéssemos em sala, a gente ia seguir aí as orientações do professor da sala. Como vocês estão em casa, procurem ajuda com os irmãos, com os familiares, para aí estar conversando. Participe de uma conversa sobre histórias que possam ser criadas. Lembre-se de que vocês não utilizarão informações científicas, apenas explicações inventadas, que podem até ser do universo fantástico. Então, vocês vão criar, imaginar como aconteceu aquela coisa. Dê suas sugestões e ouça a dos familiares aí. Uma delas pode servir de base para a criação do seu texto. Tá? Então, vocês vão conversar, cada um tem uma ideia em casa, Pergunte para o papai, a mãe, os irmãos. Tá? O que vocês podem estar escrevendo? A segunda parte é o registro escrito. Aqui também, Vocês vão escolher o fenômeno sobre o qual vocês criarão a narrativa. Quando iniciarem o registro, siga essas orientações. Então, depois de ter escolhido o que vocês vão escrever, sobre o quê, combinem antes do início de cada parágrafo o que vão tratar nele. Se necessário, releiam os trechos já escritos, antes de iniciarem um novo parágrafo. Assim, evitarão repetir o que já foi registrado. Lá na página 17, finalizem o texto retomando o fenômeno da natureza que escolheram explicar. Utilizem, por exemplo, expressões como "é por isso que",
Desde então, é assim que, depois disso, a terceira parte, revisão do texto. Quando terminarem a produção do texto, se tivesse na classe, iria formar a dupla. Como vocês estão em casa, sozinhos, né? Vocês vão reler a história para os seus pais, irmãos, né? Releiam várias vezes, para tirar alguma palavrinha que ficou a mais, para acrescentar alguma coisa que vocês gostariam. Conferir se ela está completa, se houver necessidade de acréscimo ou de reescrita de algum trecho. Utilizem nota de rodapé. Então, escrevam lá embaixo, né, se precisar escrever alguma coisa. Substituir por outras as palavras ou expressões repetidas, desnecessariamente. Mas, atenção, verifiquem se o sentido foi mantido. Por isso que precisa reler sempre, né, para ver se o texto está coerente, se a história está aí com o sentido certo. Conferir a grafia das palavras, né? A gente, se tiver alguma dúvida, né, procurar escrever as palavrinhas certas, dando atenção especial àquelas que vocês puderam ter dúvidas, se são escritas juntas ou separadas, como a gente, nós, de repente, por enquanto, de manhã, por isso, de novo, em cima, embaixo, acima, anteontem, afinal, etc. Em caso de dúvida, durante a revisão, consultem o professor do grupo aí de vocês, né? O professor vai estar aí vendo se há alguma dúvida. Depois de revisar o texto, escolham um título, converse sobre as propostas que criaram em casa. Então, aí vocês podem, né, escolher o título. Aí, nós não vamos, vocês podem anexar ou na apostila, ou deixar no caderno, né, para quando voltar, quando o professor for corrigir, tá bom? Outra coisa, quando vocês fizerem o texto, né, releiam bastante, procurem praticar a leitura. E podem até ler para o professor do seu grupo, né? Vocês podem gravar aí e mandar para o professor do grupo, tá bom? Até mais. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me your number.